boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você me vê, me acompanha. Mas agora nós entramos numa parte importantíssima, que é do nosso cálculo estequiométrico. Em linhas gerais, cálculo aqui, logicamente, vou precisar da sua amiga, da minha amiga, da nossa amiga matemática. Mas não se preocupa, aqui nós vamos ter simplesmente o uso de uma regra de 3. É bem tranquilo. São as leis das proporções, então acompanhe comigo que essa parte aqui é só um detalhe. E o estequiométrico, esse sim é a nossa química pura. Nós precisamos entender bem como estão acontecendo as nossas reações, certo? Mas propriamente dito, nós temos que entender qual que é a equação desta reação. Por isso que a gente já estudou e você já está firme e forte no balanceamento. Que se não estiver, não adianta ir para frente, é sofrimento demais. Por isso o Tijanei colocou aquele tanto de atividade. Bom, falando um pouquinho destas leis. Então, que leis são essas? Estas leis são duas. Então, lei é aquilo que tem que ser seguido. Na verdade, esta lei aqui ela foi estipulada por Lavoisier e foi também estipulada pelo nosso amigo Proust. Das duas, temos uma importância muito grande aí. Bom, a primeira dela, lei da conservação da matéria. Então, tudo que tem nos reagentes tem nos produtos. Cadê os reagentes? Cadê os produtos? Tá fácil, né? Lembra lá? Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Lógico que Lavoisier fez esse sistema fechado para provar, mas mesmo em ambiente aberto, nós não vamos perder a massa. Então, a massa que tem no reagente também terá no produto. Por exemplo, quando você queima um papel, queimando o papel você não enxerga esta massa no produto. Por quê? Porque ela passou para o estado gasoso. Tranquilo? Então, assim, a massa existe. Porém, assim, contabilizar só no sistema fechado. Tá? Você conseguir medir só num sistema fechado. Bom, aqui nós temos duas palavras que são chaves que eu tenho que guardar bastante. Primeiro, conserva a matéria. Então, qual unidade que eu uso para falar de matéria? Fala para mim. Mol. Então, cuidado. Como conserva a quantidade de mol, eu preciso saber qual está essa quantidade de mol na equação. Tranquilo? E por último, eu tenho uma palavrinha chamada massa. O problema é, mol mede matéria. Só que eu posso transformar mol em uma coisa que você conhece bem, massa. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Para você guardar de coração, você tem que usar os dados da tabela periódica. Para usar os dados da tabela periódica é muito tranquilo. Vamos pegar um exemplo da nossa água, que eu acho que eu já fiz até em sala com vocês. Então, no exemplo da água, olha que tranquilo. O hidrogênio tem uma massa lá na tabela periódica. Então, o hidrogênio pesa 1 na tabela periódica. Só que quantos hidrogênios tem na fórmula da água? 2. Oxigênio. Lá na tabela periódica, você vai na tabela periódica, você vai ver que a massa dele é, deixa eu arrumar esse igual aqui que ficou feio, 16. Quantos oxigênios tem? Quantos oxigênios tem? Só 1. Aí, ó. A 0? Não, 1. Então, multiplicando 2 com 16. Agora, como não é só feito de hidrogênio, só de oxigênio, eu tenho que somar. Somando, dá 18. O que significa esse 18, meus amigos? Antes que chegue perto da minha carinha aqui. Esse meu 18 significa que para 1 mol de água, só de água, porque se for outra matéria, eu tenho que fazer essa conta aqui de novo. Então, 1 mol de água pode ser transformado em 18 gramas e vice-versa. Então, acabei de achar uma relação para a água que a cada 1 mol tem 18 gramas. Se eu tiver 180, 1 tonelada, faço a regra de 3 e acho. Beleza? Por último, então
finalizou Lavoisier, eu tenho que saber que a massa se conserva e eu tenho que saber que eu vou trabalhar com mol e que eu preciso converter isso para massa, tá? Com a ajuda da tabela periódica, fazendo o que a gente chama aqui de massa molar. E para o Proust, esse é bem tranquilo, porque eu vou ter que usar a proporção. E a melhor forma de você guardar a proporção é com esse slide aqui. Isso mesmo. Então, ao fazer um bolo, necessariamente sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, você já sabe o que é uma proporção. Por quê? Seguindo a proporção de leite, ovos, farinha, se você não seguir essa proporção, não adianta, o seu bolo não vai dar certo. Isso que eu não estou nem falando de temperatura e tudo mais, apenas dos ingredientes, certo? Então, como a gente trabalha com proporção, né, até mesmo para fazer massa de cimento, para praticamente tudo a gente precisa seguir esta proporção. Só que você não fica calculando, você já segue uma receita. Então agora a gente vai ter que calcular no nível das reações, no nível das equações, beleza? Para te ajudar com isso, nós vamos fazer uma proporção legal aqui e bem facilzinho. Bom, por que é legal e facilzinho? Primeiro, eu preciso lembrar que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a proporção aqui será dada pelo balanceamento. Daí a importância gigantesca do balanceamento. Aqui nesse slide, a gente mostra no cantinho ó, que a base do cálculo estequiométrico é esta proporção. Então, a base do cálculo estequiométrico é esta proporção. Então, se eu não souber a proporção, não tem como eu calcular. Eu não fazer os cálculos estequiométricos aí, tá? Então, guardando no coração e fazendo balanceamento comigo. Quantos hidrogênios? 2 de K2, não preciso mexer. Oxigênio, 2 de K1. Opa, tem que mexer. 2. Ao mexer, eu altero a quantidade de hidrogênios, então eu tenho que alterar a quantidade de hidrogênios daqui também. Tá? Mais dúvidas sobre balanceamento? Volta lá na outra aula e faça os balanceamentos com todas as estratégias que eu passei para vocês lá. Terminando aqui, para manter 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso quer dizer que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, gás oxigênio, formando 2 mols de água. Esta é a proporção estequiométrica. Falei bonito? Esta é a proporção estequiométrica. Bom, professor, você está querendo que 2 kg de H2 com 1 kg forma 2? Não. Perceba que a soma aí não é por massa. Nós temos uma relação estequiométrica por mol. E isso daí dificulta para alguns porque querem fazer essa transformação necessariamente pela massa, somente pela massa. Nós não estamos falando da massa. A massa se conserva, mas aqui nós temos uma proporção no nível de mol, no nível da matéria, tá? Cuidado, mol não é abreviatura de molécula, é uma unidade de medida. Bom, safo isso, vamos sacar agora essa transformação de gramas para mol. Olha que fácil. Como eu tenho 100 gramas de gás hidrogênio e quantidade suficiente de gás oxigênio, então eu não me preocupo com gás oxigênio. Aqui, a quantidade de gás oxigênio é suficiente. Como é que é isso, professor? O ar que você respira está cheio de gás oxigênio. E vamos imaginar o hidrogênio sendo um combustível. Sim, carros movidos a gás hidrogênio, o próprio foguete movido a gás hidrogênio. Então, se eu tenho 100 gramas e não me falta gás oxigênio, quanto que de água eu vou produzir? Sacou? Então, a relação, vamos colocar aqui de outra cor, a relação eu quero fazer entre H2 e a água. São os meus atores principais que eu chamo para facilitar o cálculo, porque o oxigênio aqui não me preocupa, eu tenho quantidade suficiente. Tá? Estou preocupado só com H2 e com a água.
Bom, sabendo disso, nós temos aqui uma preocupação agora com as unidades. Por quê? 2 mols formando 2 mols de água, certo? Esta é a proporção molar. Só que, aí que tem um problema, eu quero 100 gramas de água. Então eu não posso mexer. Mol e grama são unidades diferentes, laranja, melancia, são unidades diferentes, são tipos diferentes. Né? Então eu tenho que converter este mol, que aqui está, para gramas. De que maneira, professor? Muito fácil, usando a tabela periódica. Então, 2 mols, tá aí. Mol de hidrogênio, esquece esse 2 por enquanto. Mol de hidrogênio ficaria, cada um hidrogênio pesa 1, lá daquele slide anterior. Como eu tenho 2, o mol, 2 gramas. Certo? A água a gente já fez lá. Qualquer coisa, volta e vê com calma essa massa molar que a gente está fazendo aqui. Quanto que deu lá? 18. Se para a água sempre vai ser 18? Para a água, sim. Para o hidrogênio, sim. Então, cada matéria, cada molécula dessa daqui tem sua massa. Beleza? Bom, agora eu preciso terminar essa transformação. No lugar de mol eu já sei colocar as gramas. Vamos lá, fica facinho. Vou fazer de preto aqui para deixar bem claro. Então eu sei que 2 vezes, quanto que pesa um mol? 2 gramas estão para 2 vezes 18. Então, logicamente, esta quantidade aqui veio da tabela periódica, fazendo a massa molecular, e esse 2 é o coeficiente, certo? Só que quanto que você tem? Você tem 100 gramas. 100 gramas vão dar quanto de água? Fala, não sei. Esse jeito ficou feio. 100 gramas vão dar quantos de água? Beleza? Agora aqui a multiplicação. Matemática barata. Vamos lá. 4x. Multipliquei já cruzado. 2 vezes 18, 36. Isso é igual a 36. Quantos zeros? 2 zeros. E o x, então, está multiplicando com 4, passa dividindo, dá 900. 900 o quê? Gramas de água. Perceba? Então, só recorda comigo aqui. Primeiro eu fiz o balanceamento. Tá aqui. Depois que eu fiz o balanceamento correto, eu monto a proporção. Depois eu transformo para a massa e aí eu posso fazer o enunciado. Está me pedindo. Tranquilo? Nós estamos no começo. Quantas videoaulas for preciso eu gravo para vocês a respeito disso. Vou deixar 2 exercícios para treinar direitinho isso daqui lá. E isso daí. Né? Qualquer dúvida, pode chamar lá no WhatsApp que a gente manda mais videoaulas que for preciso para você entender com carinho. Fiquem com Deus. Juízo.